Bem, pessoal, vamos de BTC nesse fim de tarde aí no Brasil, desse domingo 6 de março, agora na Espanha, 20 horas e 18 minutos, no Brasil, 16 e 18. A BTC segue trabalhando nessa grande banda de VWAP mensal. A gente esgarçou bastante aqui a Lower e agora a gente está promovendo o ensaio de um retorno em direção a VWAP mensal que está na altura de 42.300, 42.400. A gente está formando um doji aqui no 6 horas agora, ó, que pode ser um indicativo de reversão de tendência no curto prazo para levar a BTC de volta a VWAP mensal na altura de 42.400. Os mercados financeiros tradicionais devem abrir os seus respectivos futuros daqui a pouco, por volta das 21 horas aí no Brasil. A Bolsa de Tel Aviv hoje abriu ali na estabilidade, mas tem muita coisa acontecendo agora nas últimas horas. O secretário de Estado norte-americano, o Blinken, está reunido discutindo com os aliados o possível embargo ao petróleo russo. Gente, isso teria um efeito hecatômbico não só na nova conformação geopolítica mundial, mas no sistema financeiro mundial como um todo. Vocês podem acreditar que se isso acontecer, o barril de petróleo vai a $200. Fácil, fácil. Gente, vocês têm que entender que já existem articulistas dando conta de que a Terceira Guerra Mundial já teria começado. É lógico que a gente entende que um eventual conflito nuclear, uma Terceira Guerra Mundial, ela começa com um conflito em que não há entendimento, aí acontece uma retaliação, como é o que a gente está presenciando. O Ocidente retaliou, excluindo a Rússia do sistema SWIFT financeiro de quitações transnacionais de obrigações financeiras. Agora, muito provavelmente, assim que a Rússia capitular a Ucrânia, deve vir uma contra-retaliação que gera outra retaliação, que gera uma contra-retaliação, e tudo pode terminar num grande imbróglio que vai escalando para novos patamares em termos de gravidade e que pode redundar num conflito eventualmente nuclear. Essa crise não para de escalar em termos de gravidade. Lembrem sempre que a Ucrânia não é um país qualquer. A Ucrânia é um dos maiores países em extensão territorial da Europa, é maior que a França, por exemplo, deve ser um pouco maior que o estado do Pará no Brasil, e tem mais de 40 milhões de habitantes. A gente já está escalando para mais de 1 milhão de refugiados. Lembrando, gente, que a Ucrânia faz fronteira com Polônia, com Hungria. E, gente, aqui na Espanha já está chegando refugiados ucranianos. Esse número de 1 milhão de pessoas refugiadas pode facilmente aumentar para 5 milhões de refugiados, para 6 milhões de refugiados. Gente, a gente precisa entender que nós estamos presenciando um ponto de inflexão, não só na história geopolítica mundial, mas também um ponto de inflexão no sistema financeiro nacional. Vocês não pensem que a Rússia, que o Vladimir Putin tenha calculado mal como ele tem sido vendido na mídia tradicional, de que um Putin que teria calculado mal essas consequências, um Putin que estaria perdido quanto à invasão da Ucrânia. Eu tenho para mim que o Putin calculou muito bem. E outra, o principal cálculo do Putin foi uma espécie de silêncio eloquente, um beneplácito da China, que hoje a China é o fiel da balança nesse conflito. E a China, com esse silêncio eloquente dela, e depois daquele desembarque desastroso das forças norte-americanas do Afeganistão, aquela saída vergonhosa dos Estados Unidos, das forças de defesa americanas do Afeganistão, foi um ponto de virada que mostrou não só aos amigos da América que a América pode não ser tão confiável assim. O que confirmou aquilo lá foi essa mega inflação que os Estados Unidos ostentaram em 2021, em razão dos estímulos pandêmicos, que botaram o dólar na berlinda.
hoje os amigos da América podem estar pensando de forma razoável que os americanos não são tão confiáveis assim. Porque o que eles fizeram no desembarque desastroso, naquela fuga desastrosa, foi uma fuga mesmo do Afeganistão, deu meio que um sinal verde para os inimigos da América acharem que podem dar um passo a mais. A Rússia já havia invadido a Crimeia em 2014, a Rússia já havia invadido a Geórgia, agora a Rússia de 2022 resolve invadir um dos maiores países em extensão territorial em solo europeu, com uma das maiores populações da Europa, com mais de 40 milhões de habitantes, que vai proporcionar tranquilamente no mínimo de 5 a 10 milhões de refugiados em pouco tempo. Aqui na Espanha, que eu estou a milhares de quilômetros da confusão, já tem refugiados ucranianos chegando aqui no sul da Espanha. Isso é um coquetel perfeito para uma escalada em termos de conflito, em termos de gravidade, que esse conflito pode acabar ostentando. Essa nova conformação geopolítica do mundo, na minha opinião, é o coquetel perfeito para levar a BTC resiliente em direção a no mínimo $1 milhão entre 2026 e 2027. Nessa nossa pernada, nessa estocada final da onda 3, a gente vai bater no mínimo $80 mil. Se essa pernada dessa onda 3 ficar mais aberta, a gente vai bater $100 mil. Não se enganem com essa mídia tradicional que vende a imagem de um Vladimir Putin que estaria calculando mal, que estaria perdido. E também não se enganem que se o Vladimir Putin invadiu a Crimeia em 2014, invadiu a Geórgia e agora resolve invadir um dos maiores países em extensão territorial, com mais de 40 milhões de habitantes, e muito provavelmente não vai parar na Ucrânia, não se enganem com essa mídia que vende a imagem de um Vladimir Putin supostamente perdido. Ele, na minha opinião, calculou muito bem. Ele sabe da dependência brutal, principalmente da Alemanha, quanto ao gás natural russo. O Vladimir Putin, ele macroeconomicamente, ele tem, principalmente o Banco Central Russo, tem adquirido muito ouro. Nada impede ele, por exemplo, de lançar uma stablecoin numa blockchain qualquer pareada ao ouro, como uma Pax Gold da vida, e dizer, em pleno inverno europeu, que ainda não acabou, agora aqui em Málaga deve estar uns 9 graus, dizendo que só vende o gás russo contra essa stablecoin pareada contra o ouro. Depois de tudo que está acontecendo com essa hiperinflação norte-americana bizarra que está beirando os 2 dígitos ao ano, depois daquela saída desastrosa do americano do Afeganistão, e o PIB chinês que está abrindo aquela boca de jacaré gigantesca que vai engolir com facilidade esses 21 trilhões de dólares que é o PIB norte-americano, com todo esse coquetel inflamado, geopolítico, misturado, eu tenho para mim que é muita ousadia dessa mídia subestimar a movimentação do Vladimir Putin, que está reescrevendo a nova conformação geopolítica do planeta, e a gente está num verdadeiro ponto de inflexão dentro do sistema financeiro mundial, e o dólar está na berlinda como a reserva cambial planetária. É muito provável que esse ponto de virada seja reportado pelos historiadores num futuro não muito distante, como efetivamente o ponto em que o dólar perdeu o seu império, que foi exatamente o que aconteceu com a libra esterlina no conflito de Suez em 1956. Foi a partir dali que os ingleses perceberam que quem mandava eram os americanos e não mais a libra esterlina britânica. E isso está acontecendo agora. Muito provavelmente historiadores vão se reportar ao desembarque desastroso do Afeganistão, ao teto do estouro da dívida norte-americana em 30 trilhões de dólares, mas eu ouso afirmar que o ponto de inflexão vai ser justamente essa invasão russa sobre o território ucraniano, que está escalando para novos patamares em termos de gravidade, a uma velocidade que tem me assustado. E essa crise de refugiados na Europa, isso também não vai acabar bem. Bem, pessoal,
Tudo isso tá levando a BTC, esse ambiente apocalíptico, tá levando a BTC resiliente para o nosso alvo. Guerras não são boas, vidas são perdidas, mas o fato é que é inegável que isso vai se refletir no sistema financeiro mundial e está se refletindo também no gráfico da BTC. Tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.